tem que entender em que momento o nosso apóstolo Paulo, ele diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente. Amém. Você lembra que ele está falando sobre a nossa salvação, sobre a nossa justificação. E quando ele fala da nossa justificação, primeiro ele coloca todos nós como os perdidos, todos são pecadores. E todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas aí ele vai mostrando, né, a verdade da justificação pela fé, né? E em alguns pontos ele deixa isso muito, mas muito claro, que a salvação não é pelas obras, por uma pessoa ser circuncidada, por guardar a lei, porque acha que é bom, mas a salvação, essa justificação, nós somos declarados justos por Deus em Cristo Jesus. Você tem aqui nesse capítulo 3, se você voltar àquele versículo, que a pessoa não pode esquecer, né? Quando ele está estudando ali no capítulo 3 e versículo 21, ele diz assim: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, que tem o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Esse é o ponto, meus irmãos, determinante do livro de Romanos. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, para ninguém se gabar, para ninguém dizer assim: eu sou bom, hein? Eu vou entrar no céu porque eu sou bom. Olha, eu não sou como os demais homens, não é isso que diziam os fariseus? Senhor, né? Graças te dou porque não sou como os demais homens, pecadores, etc. Não, né? Então Deus está dizendo que a justificação é pela fé. E aí quando ele trata de todo esse assunto, ele chega no capítulo 8, isso é muito interessante, porque lá no capítulo 8, veja lá comigo, né? Ele abre aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E aí, meus irmãos, lembrando dessa não condenação, né? E falando que como as pessoas são salvas, ou seja, só de confessar com a boca e crer no coração, como ele faz no capítulo 8, por exemplo, lá no final, né? Esse desejo de Paulo que todas as pessoas sejam salvas, ele lembra do povo dele. Ele lembra de quem? Ele lembra dos judeus. No capítulo 9, ele diz assim, no versículo 2: eu tenho grande tristeza e eu oro muito pela salvação dos meus irmãos. Os judeus, os israelitas. A grande tristeza do coração de Paulo, e talvez o exercício maior de suas orações, é para que os judeus fossem salvos e se arrependessem. Aí fica uma pergunta que ele responde no capítulo 10 e no capítulo 11. Qual pergunta? Por que Deus não salvou os judeus? Ou mais ainda, hoje você vendo a nação israelita, são abençoados, são filhos, olha, continua sendo a nação de Deus, existem muitas bênçãos ali, só que eles não têm a salvação em Cristo. A coisa mais importante eles não têm. E Paulo ele tenta mostrar para nós o quê? Que isso faz parte do plano perfeito de Deus, sem tirar a responsabilidade do homem. Israel, teria Deus esquecido de Israel? É o assunto, meus irmãos, da semana passada, né? Deus, coloque aí, filho, né? Pode mudar aí. Teria Deus desistido dos judeus? Não é assim que ele abre o capítulo 11? Será que Deus esqueceu dos judeus? Ele mesmo responde: de jeito nenhum. É só você olhar hoje lá. Vá lá hoje. Deus não esqueceu deles. Mas então o que acontece, né? Paulo explica que Israel ele vive de que jeito? Num espírito de entorpecimento. É como se eles estivessem dormindo. Eles dormindo, eles não conseguem enxergar Jesus. Eles não conseguem enxergar aquele que é o principal. Esse é o problema do judeu.
Lá eles não são idólatras. A questão é que eles têm que crer no Filho de Deus, eles têm que crer no Salvador, no Messias. Eles estão esperando o Messias, mas o Messias já veio. Esse é o problema dos judeus. Eles não acreditam que o Messias já veio. Mas eles querem o Messias. Veja, irmãos, ele tropeçou justamente em Cristo. Agora, esse tropeço de Israel faz parte do plano perfeito de salvação de Deus, né? A rejeição temporária dos judeus implicou na nossa salvação, na salvação generalizada dos gentios. Porque quando eles recusam a palavra de Deus, então, se esse esquecimento, esse sono profundo resulta na nossa salvação, veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas deu o poder de serem feitos filhos de Deus a todos os que nele creem. Então, veja só, a salvação que eles rejeitaram, Deus pegou, o plano perfeito dele continua, e diz assim: agora o evangelho está aberto para todos os gentios. Então, qualquer pessoa pode ser salva. E o que Deus explica no capítulo 11, né? Paulo explica que todo Israel vai ser salvo. Todo Israel. A nação será salva, será restaurada. Jesus, ele tem que reinar 1000 anos, e ele não vai reinar 1000 anos em Brasília. Ele não vai reinar 1000 anos no trono da Babilônia. Ele não vai reinar 1000 anos em Washington. Ele vai reinar em Jerusalém. E de Jerusalém vai sair o evangelho para todas as nações ainda de novo. É a promessa de Deus. Então Paulo, ele termina dizendo que todo Israel será salvo por um motivo muito simples: os dons e a vocação, ou seja, o chamado de Deus é sem arrependimento. Deus, ele não se arrepende de ter escolhido Jacó. Ele não tem arrependimento de ter tirado Israel do Egito e salvado eles, colocado eles em Canaã. Mesmo que eles fizeram tantas artes, mesmo que eles se recusaram muitas vezes, mesmo que Jesus tenha sido morto pelos judeus em Jerusalém, mesmo que eles estão cegos, completamente cegos em relação a Cristo, já fazem 2000 anos, Deus está dizendo, exatamente assim: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando nós vamos falar daquele povo, vem, meus irmãos, da palavra de Deus, o inimigo é astuto, as nações, elas estão cheias de pessoas que odeiam o povo de Israel. Deixa eu explicar para vocês. A União Soviética invadiu a Ucrânia sem precedente. Não pela primeira vez. Mas eles tomaram 1/3 do território ucraniano, sequestraram crianças, mataram mulheres, homens, tudo que aconteceu, eles fizeram. Não teve uma manifestação em Washington. Não teve uma manifestação em Londres. Já faz mais de uma semana que Londres, as ruas estão tomadas de manifestação contra Israel. É um ódio. Ninguém me odeia por ser brasileiro em lugar nenhum. Eu saio daqui, eu fui lá, né, lá para Israel, vocês sabem, né, me deram isso de presente. E quando eu cheguei lá, as pessoas parecem que adivinham, sabe? Eu falando português num posto de gasolina lá, chegou um brasileiro, que é um palestino lá, e ele começou a conversar comigo, falando: olha, eu sou de São José do Rio Preto, etc, etc, etc. Eu perguntei para ele: como é que nós brasileiros é visto aqui? Rapaz, se você colocar uma camisa da seleção brasileira, você pode ir em qualquer lugar aqui. Aqui é só os americanos que eles têm um pé atrás, mas não. Agora, se for judeu e passar por aqui, a gente mete pedra. Estão vendo? Deixa eu dizer para vocês, você vai para... Eles podem até ter uma desfeita por você, não gostar de você porque você é brasileiro e eles achar que você não tem o nível cultural deles. Em outros lugares aí do primeiro mundo que eles falam. Porém, eles não te odeiam. É só um desprezo de categoria na cabeça deles.
eles não te odeiam. É diferente com Israel. O povo de Deus, ele é odiado na Europa, ele é odiado aonde? Ele é odiado no Oriente Médio, na Ásia, ele é odiado nas Américas. Logo vai começar uma manifestação mundial contra o povo de Israel. E você vai ver muitos crentes levantando a bandeira contra Israel. E você não seja um deles. Você ame o povo de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um plano perfeito que inclui Israel. E Israel é primeiro que a igreja, na cronologia. E aí, esse Israel um dia também vai virar igreja, na cronologia. Estão dormindo hoje. Mas vamos ler aqui no capítulo 11, veja lá, capítulo 11 e versículo, vamos encontrar aqui, no livro de Romanos, né? Capítulo 11 e versículo 26. Assim, todo Israel será o quê? Será salvo. Da onde vai sair o libertador de Israel? De Sião. Vocês sabem o que é Sião? Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que diz assim: o justo é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. O monte Sião é Jerusalém. Jerusalém, a cidade antiga, está edificada sobre o monte Sião. Do lado do monte Sião tem um outro monte chamado o Monte das Oliveiras. Então você pode estar no Monte das Oliveiras, que também é Jerusalém, né, hoje, mas o Monte Sião, originalmente, é a cidade de Jerusalém. Da onde que o libertador vai sair? De Washington? Não. Paris? Cidade mais visitada do mundo? Não. Vai sair da onde? Do Monte Sião. Por isso, irmãos, é nesse contexto que Deus, ele se torna o que Paulo vai dizer agora. Aqui no capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria quanto de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Existe uma preocupação grande hoje, de quem conhece um pouco a palavra de Deus, ele tem uma preocupação, a igreja moderna. A igreja como ela é hoje. A igreja como os cristãos querem a igreja hoje. A igreja hoje é assim, é vista de uma forma egoísta. Por isso que Deus, ele é visto de uma forma egoísta. Deixa eu ver como, vou mostrar para vocês uma coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está sendo invertido. Eles querem fazer um Deus à imagem e semelhança do homem. É por isso que o homem, como é que ele é? Ele é egoísta. O homem, ele quer as coisas melhores só para ele, para a família dele, para as coisas dele. Ele é perfeito e os outros são o quê? São tudo cheio de defeito. Então, as igrejas estão ficando assim, né? O serviço da igreja são feitos para agradar o homem. É por isso que tem que ter tanto entretenimento dentro das igrejas hoje. Se precisar fazer um carnaval para trazer pessoas dentro da igreja, eles vão fazer um carnaval. E aí o pastor se veste de Batman, a esposa do pastor de Mulher Maravilha, e aí vai todo mundo fazendo essas coisas. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa. Deus tem que ser parecido com o homem. E não o homem tem que ser parecido com Deus. É uma crise de identidade. As músicas precisam ser parecidas com as do mundo. Por isso tem tanta êxtase, tem tantas danças. As pessoas não choram porque são comovidas por uma letra de salvação, mas por uma letra que toca em alguma coisa dela, não que é uma coisa espiritual em Deus, né? Que dizer dos ensinos? Os pastores preocupados em fazer com que as pessoas se sentam bem, eu tenho que se sentir bem com ela mesmo. Mas quando nós falamos de pecado, quando nós falamos de ter que confrontar o pecado, a pessoa não vai se sentir bem com ela mesma. Ela vai se sentir triste, constrangida. Ela vai sentir raiva do pecado dela, vai sentir nojo dela.
Aí ela vai correr para Jesus, para poder se sentir bem. Mas querer entrar na igreja para ter sabe, ficar aqui zen e coisa... Bom, é o que eles fazem isso hoje, né? Procuram atender caprichos humanos. Por isso tem que repetir sempre, você pode, Deus vai te honrar, Bom, Deus promete honrar aqueles que o amam e o temem, mas não da forma como é ensinada hoje pela igreja. A igreja é moderna. Então essa crise, meus irmãos, colocou a igreja de ponta cabeça, e o Deus dessas igrejas é muito diferente do Deus da Bíblia, desse Deus que Paulo vai mostrar aqui para nós. Uma outra coisa, pode mudar aqui, né? Como realmente deveria ser. Você é um cristão? Então como é que é o seu dia a dia? Com certeza no seu dia a dia, você está o dia todo pensando em Deus, e clamando, e chorando. Não, gente. A pessoa já acorda de manhã, acontece alguma coisa lá fora, vai acender a luz queima, você está entendendo? Vai sair na rua, o cachorro escapa, corre para não sei aonde, a pessoa já levanta passando raiva, né? Já passando umas agonias aí, um sofrimento, né? Aí ele tem problema na casa dele, tem problema no trabalho dele, tem problema na casa dele, e entope uma coisa. Olha, essa semana foi uma aflição lá, até agora, né? Eu não posso nem entrar e nem sair de dentro da minha casa. Para colocar um Uno, hein? Um Uno é o carro é um tratorzinho. Para mim colocar ele dentro da minha casa, eu tenho que fazer um malabarismo. Eu subo na calçada do vizinho, né? Viro para lá, viro para cá, até que eu consigo colocar ele lá dentro. Mas... veja, a nossa vida é assim. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Então, qual que é a visão que a gente tem de Deus quando as coisas parecem desajustadas? Será que a gente enxerga um Deus maravilhoso? Será que a gente está em paz quando Deus fala assim? Não. Deus, ajuda a arrumar esse negócio aqui, né? 40 dias, e Deus fala, não. Você continua achando que Deus é maravilhoso? O pastor, estou orando para aquele fulano lá, para ele ficar bom, fulano piora. Estou orando para o fulano não morrer, fulano morre. Deus continua sendo bom, sendo maravilhoso? Como é que é Deus para você, né? A gente não pode louvar a Deus corretamente até que tenhamos uma visão bíblica sobre Deus. A visão bíblica sobre Deus é muito diferente do que Deus tem sido apresentado hoje pelas pessoas. Tem uma questão aqui, né, dessas músicas, veja lá, pode mudar aqui, né? 2 músicas. Naquele cantor das Boas Novas, tem o 340. O hino 340, ele fala assim: será que Jesus se importa que eu viva no mundo até o meu coração cheio de aflição? Será que Deus se importa que eu viva com desabor, que eu caia na tentação? Se Satã vence a minha fé, quer dizer, muita coisa ruim, né? Desabor, Satã vencendo a minha fé, eu caindo em tentação, né? Importa se a morte ferir meu lar, que eu diga que diga, não é adeus com adeus, é adeus de tchau, tá? Tá errado aqui. E que diga adeus aos queridos meus. Bom, isso é uma música do 340, mas o 328, que é aquela linda música, o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, mestre, na minha tristeza, eu estou quase a sucumbir. Isso é bonito de escrever quando você tem livramento. Quando Deus te livra, você vai lá e lembra, olha, as ondas me dão pavor, né? E Deus me livrou dessas ondas. O mar se revolta, olha, o mar se acalmou. Jesus foi lá e acalmou. Acontece que quando ele escreveu esse hino, as ondas continuaram revoltas, sabe? O mar continuou revolto, as ondas continuaram apavorando, a tristeza realmente não parou. Sabe por quê? Porque ele comprou uma passagem para ele, para a esposa e para o filho, para eles fazer uma viagem dos Estados Unidos para a Inglaterra. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não pôde ir, mas a esposa e o filho foram, e no meio do caminho teve uma onda revoltosa que afundou aquele barco, aquele navio, e matou a esposa, matou o filho. Ele escreveu esse hino
quando ele estava passando com o navio no mesmo lugar, onde alguém disse, foi aqui que o navio afundou. E ele escreveu esse hino. Deus continuou sendo um Deus maravilhoso. Deus continuou sendo um Deus grandioso, apesar das ondas ter pego a esposa e o seu filhinho. Entende? Agora nós estamos preparados só para ler, talvez. Vamos lá, para o livro de Romanos, capítulo 11. Esse Deus é diferente do Deus das igrejas de hoje. É muito diferente do Deus da inteligência artificial que eles vão criar. A Bíblia que eles vão criar vai ser a maior heresia que já houve na face dessa terra. E nós estamos com uma geração de jovens que eles não vão ler a Bíblia no papel, eles vão ler a Bíblia nessa inteligência artificial. E como Deus será para eles? Um Deus que odeia Israel. Um Deus que ele aprova todos esses desajustes de pecado humano, para a pessoa não ter que se arrepender. É assim que eles vão criar esse Deus artificial. O inimigo é muito astuto. O projeto dele é um projeto de tirar o trono de Jesus. Vamos continuar, né? Capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, né? Irmãos, a primeira coisa que aprendemos é que nós devemos nos curvar diante dessa complexidade de Deus. Deus é complexo, profundas riquezas de sabedoria, profundas riquezas de conhecimento. A sabedoria e o conhecimento humano, ela tem limite, mas a de Deus não tem limite. Por mais que Salomão tenha escrito 3.000 provérbios, ele não poderia ter escrito 6.000 provérbios, porque a sua sabedoria só chegou a 3.000 provérbios. Então a sabedoria do homem mais sábio deste mundo era limitada em números, em conhecimento. Mas Deus tem uma profunda riqueza de sabedoria, profunda riqueza de conhecimento. É como se o Paulo estivesse dizendo, nós não podemos alcançar a profundeza. Você pode cavucar, você pode mergulhar se fosse água e você não conseguiria encontrar as riquezas do conhecimento e da sabedoria desse Deus. Por quê? A infinitude dele contrasta com a nossa finitude. Nós somos finitos e ele é infinito. Inclusive a nossa vida é finita, não é? Nós vamos morrer um dia, vamos para a eternidade, mas aqui nessa terra ela é finita, não é? E aí, meus irmãos, onde é que chega o nosso conhecimento? Onde é que chega a nossa sabedoria? Eu estava dizendo, né, lá na igreja do Morumbi, é tudo fechado assim. Eu não sei o que tinha do outro lado atrás daquele corredor, eu não sei. Eu não sei quem mora atrás da igreja, eu não sei. Porque a minha sabedoria, o meu conhecimento é limitado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Deus sabe, mas eu não sei. Por isso tem um contraste. Lembre da infinidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha, Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele sabe tudo sobre essa igreja. Ele olhou para Abraão e disse, daqui 400 anos vocês vão ficar escravos lá no Egito. Ele preveu por 400 anos. Ele olhou para Eva e disse, Eva, olha, a sua semente vai pisar a cabeça da serpente. Ele disse isso 4.000 anos antes de Cristo morrer na cruz. Então Deus sabe tudo. E tudo que Ele sabe acontece. Para Ele não tem o tempo, passado, presente, futuro. Deus é eterno. Por isso é infinito, infinito em sabedoria, infinito em conhecimento. E diz mais aqui, meus irmãos, no versículo 33, quão insondáveis são os teus juízos, né? Quão insondáveis, juízos insondáveis, né? Por que fala juízos insondáveis? Juízos são decisões, tá? Tem decisões de Deus que a gente aprova. Quando é a nosso favor, é claro que eu mesmo aprovo. Ah, legal, hein? Deus decidiu me dar um carro novo. Gostei dessa aprovação, né? Aí, bom, Deus decidiu dar uma van para a igreja. Foi uma decisão divina.
Eu parei num lugar, numa outra cidade, já faz tempo isso. E aí um outro pastor, que é da nossa turma mesmo, colocou a mão nas minhas costas e disse assim: olha, sua igreja deve ter muito dinheiro mesmo para comprar uma van dessa aí. Falou assim para mim, desse jeito. Eu disse: se eu dissesse para você que Deus nos deu, eu não acredito nessas coisas não, né? É por isso que ele não tem, porque ele não tem fé. Ele não acredita. Mas no dia que a nossa perua pegou fogo, por 2 vezes, por 3 vezes, eu vi 3 peruas pegar fogo. Eu era criança e quando eu estava lá na igreja, esperando as crianças chegarem, subiu uma criança correndo. Lá o Cornélio Procópio é assim, né? E aquela criança subiu correndo com a língua na boca assim. O pastor mandou avisar que não vai ter criança porque pegou fogo na perua com as crianças, né? Assim, né? Aí, irmãos, o que aconteceu, né? A irmã Mariazinha, tadinha, né? E olharam um para o outro assim, né? E disse: fica aqui e vamos descer para ajudar, né? O pessoal desceu para ajudar, 15 quarteirão para baixo. Quando chegaram lá, os vizinhos, todo mundo pegando água e jogando lá. E quanto mais jogava água, mais pegava fogo na perua, né? Porque ela estava com o tanque cheio justamente naquele dia. Não sobrou nada. E só tinha aquela perua. Fazia poucos meses que a igreja tinha começado. Alguém olhou e disse: pode ser que Deus não quer esse trabalho aqui, né? Como as pessoas são. Deus decidiu tacar fogo naquela perua para que aqueles irmãos tivessem o quê? Mais fé em Deus. Eu vou contar a história dessa perua. Essa perua, o pastor, ele tinha uma moto, comprou uma moto zerinha, Yamaha RX 180, comprou. Tinha acabado de chegar em Cornélio e comprou uma moto, né? Era um rapaz jovem. E um padeiro disse: ei, quer trocar essa moto na Kombi? Eu tenho uma Kombi lá. E ele disse: claro, para mim pegar as crianças da igreja. Aí ele comprou aquela Kombi, era uma Kombi bege, e todo feliz, dirigindo aí pela 2ª vez a sua perua, buscando criança. O que aconteceu com a perua? Pegou o quê? O fogo. Como é que ficou o coração desse pastor? Vamos ler essa parte aqui. Juízos insondáveis, decisões insondáveis. Deus decidiu colocar fogo naquela perua. Aí ficaram sem perua e sem a moto. Era a única coisa que ele tinha, o único patrimônio que ele tinha, coitado. Tinha vindo lá de Manaus, um pastor muito amado, leu a notícia no Jornal da Missão, que aquela perua pegou fogo. Na outra semana, ele mandou adesivar, né? Não era, naquele tempo não tinha isso, mas escrevia, né? Igreja Batista Tabernáculo. Acho que tem até uma foto, não me lembro se eu coloquei essa foto, no livro da Kombi, sabe? Igreja Batista Tabernáculo. Tem essa história no livro. E aí, meus irmãos, chegou lá para ele, a Kombi era bem mais nova do que aquele dia. E olhou e disse: para vocês. Vocês conseguem entender os insondáveis caminhos de Deus? Deus queria que aquele jovem pastor tivesse o quê? Paciência e fé. Que Deus, ele é dono de toda a situação. Nenhuma criança se queimou, não aconteceu nada. Deus abençoou. Hoje só na cidade lá tem 2, 3 igrejas nossas. E alguém disse: será que Deus quer esse trabalho aqui? Os juízos de Deus são insondáveis. Pergunte a você mesmo: você entende e concorda com as decisões de Deus? Você ama e glorifica em todas as suas decisões? Às vezes a gente é chato, né? Por que Deus não salvou todo mundo? Não é mais fácil para Deus salvar todo mundo? Mas geralmente a pessoa não fala assim: por que Deus decidiu me salvar, sendo eu tão ruim? Nós não perguntamos isso, mas a nossa bondade, sabe? Queremos alargar a coisa, como se Deus fosse ruim.
Mas como é que Deus me salvou? Eu sei que eu sou ruim. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos que Deus usa, sabe, são inescrutáveis. Tem aqueles cachorros perdigueiros, sabe, que sai pegando a trilha até encontrar. Vai lá e... Esse cachorro não acha a trilha de Deus. Ele não consegue. E são inescrutáveis os caminhos que Deus usa. Estava falando para a nossa classe hoje ali de adolescentes. Moisés era um príncipe egípcio, boa aparência, bonito, bem vestido, estudado, inteligente, homem bom de palavra, bom de obra, de coisa e tal. Não era melhor Deus ter usado um homem assim para tirar o povo do Egito? Dele ir lá fazer um discurso, subir lá, nós dizer, povo israelita, judeus escravos, vamos fazer uma rebelião, vamos à luta, revolta. E eles eram em maioria que os egípcios. Se ele tivesse feito isso e dado certo, a glória ia para quem? Para Deus ou para Moisés? Moisés. Aí Deus pega o Moisés, dá um tombo nele, arranca aquela roupa dele, joga ele lá atrás das ovelhas, e ele fica fedendo ovelha por 40 anos. E Deus aparece para ele naquela sarça ardente. Deus não podia aparecer para ele lá naquelas pirâmides, que é muito mais bonito, né? Mas Deus preferiu aparecer para ele numa sarça ardente. Diz, agora eu te escolhi, vou te enviar. Ele não queria depois, né? Porém, meus irmãos, aqui, é os caminhos que Deus usa. Os caminhos que Deus usa tem que ter 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, passar fome e passar sede no deserto. Não precisava de nada disso, no meu ponto de vista, mas é os caminhos que Deus usa. Quando Deus usar caminhos difíceis na sua vida, que você não entende, por que comigo é assim? Por que comigo aconteceu isso? Lembre que os caminhos de Deus são inescrutáveis, as decisões dele são insondáveis. Nunca esqueça isso. Deus tem um plano perfeito para mim e Deus tem um plano perfeito para você. Olha, a salvação. Jesus não podia vir em glória, do jeito que ele subiu em glória. Não era mais fácil as pessoas crer num Deus que desce lá, sabe? Que nem o diabo falou, pula daqui, né? Para as pessoas verem. Não é muito mais fácil crer num Deus assim? Aí me aparece um Deus que nem casa tem, nem carruagem tem, nem palácio tem, né? Nasce, vai para uma manjedoura, da manjedoura tem que fugir para o Egito, volta, vira um carpinteiro e morre na cruz. Os caminhos que Deus usa são muito diferentes dos nossos, porque os nossos buscam a nossa glória, o nosso bem-estar, mas os de Deus não, busca a glória dele, a ele a honra, a glória. Continuando, para a gente poder terminar, nos curvemos diante da soberania de Deus. Tem 3 perguntas aqui no versículo 34 e 35. Quem compreende a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado? 3 perguntas. E a resposta é a mesma. Qual que é a resposta? Ninguém. Ninguém. Então, quem compreende? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem foi o credor de Deus? Ninguém. E mesmo não tendo estudo em Oxford, nem na USP, o salmista diz, quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os seus desígnios. Eu estava dizendo para a igreja ontem, porque a mesma mensagem que eu preguei lá ontem, estou pregando hoje aqui. Peço perdão aos irmãos que me acompanham de sábado. Tem sido semanas muito atribuladas. Eu não consigo preparar muitos estudos, né? Então eu tenho que pregar a mesma coisa às vezes. Eu, lá de Israel, eu trouxe algumas coisinhas, né? Que eu tinha comprado para uma pessoa e outra. Mas as coisas mais valiosas que eu trouxe de lá foram pedras. Eu trouxe algumas pedras. Eu pensei assim, se alguém quiser alguma coisa minha, eu dou uma pedra, né? Peguei, enchi a bolsa de pedra, né? E dei muitas pedras na época, para pastores amigos, e tal. Até para o meu vizinho da frente lá, eu dei uma pedra para ele. Falei assim, ó, vou te dar uma pedra de Israel, e não faça isso, rapaz. Meu sonho é ter uma pedra de Israel. Então tá, já dei para ele lá, né? Todo feliz. Morreu, coitado. Aí,
é uma pedra desse tamanho mais ou menos, né? E eu ficava olhando para aquela pedra lá, eu digo, eu vou pegar essa pedra aqui. Bem pode ser essa pedra que pegou na cabeça do Golias. Ninguém sabe, né? Pegou a espada dele, mas não pegou a pedra que acertou na cabeça dele. Vai saber se é, se não é, né? Não é, não sei. Probabilidade é pequena, acho que é 1 em uns trilhões aí, não é verdade? Mas, veja, irmãos, quando a gente consegue olhar para uma pedra daquela e ver a perfeição de Deus, aí você já começa a entender mais sobre Deus. Quão maravilhosas são as tuas obras. Você já foi para lá? Lá só tem pedra. Ainda se eu estivesse lá na Cataratas do Iguaçu, né? Se eu estivesse lá nesses vales lindos que tem no Brasil e dizer, Senhor, quão maravilhosas são as suas obras. Aqui está o apóstolo Paulo, olhando para uma pedra. Aqui só tem pedra, Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu não consigo fazer uma pedra dessa. Só o Senhor para fazer uma pedra dessa. Eu digo uma coisa para você. Uma pedra daquela glorifica a Deus. O que deu a maior vitória para a nação de Israel sobre os filisteus? O que foi? Uma pedra. Uma pedrinha só. Esse nosso Deus é maravilhoso. Então, nos curvemos diante da soberania de Deus, que não precisa de nada e nem de ninguém. E por fim, meus irmãos, mensagem não vai acabar hoje, hein? O papel caiu aí, pula aí para mim, meu filho, né? A gente vai se curvar diante da glória de Deus. Obrigado, irmão Basti, né? Vamos ler, para a gente terminar, é só ler mesmo aqui, né? No versículo 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Eu sou dele, por ele e para ele. A minha casa é dele, por ele e para ele. O meu trabalho é dele, por ele e para ele. Quando não acontece isso, alguma coisa está errada. Às vezes a pessoa ora muito, Senhor, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. Acho que nós falamos aqui algum dia para trás desses aí. Não me lembro que dia que foi. Mas eu me lembro de alguém que estava orando muito para ter um veículo e quando teve, deixou de vir na escola dominical. Aí eu fui lá, mas rapaz, mas que hora que eu vou lavar meu carro? Falei, não foi Deus que deu esse carro para ele não, né? E ele vai ficar com esse carro até a morte, né? Vai ter uns melhores ainda. Porque não está usando para a honra e para a glória de Deus. É dele, por ele e para ele. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, é dele, por ele e para ele. É por isso que Paulo termina assim. Vamos terminar. Glória, pois, a ele. Glória a ele, a Jesus. Quanto tempo? Eternamente. Amém.